Mestre Jesus esteja em cada coração aqui. Está ouvindo bem aí atrás, gente? Abençoe-nos o Senhor Jesus, o propósito de permanecermos com Ele, tanto quanto Ele tem estado e permanecido conosco em todo o tempo, servindo-nos e amando-nos. É uma alegria muito grande, gente, estar aqui nessa casa abençoada. Uma casa que nos traz alegria de alma, mesmo nesse momento delicado que ainda estamos vivendo, incertezas, medo, insegurança, nós aqui podendo nos nutrir dessa fonte de luz, que é o Evangelho e a doutrina espírita. E hoje nós vamos falar de um tema de extrema importância em nossas vidas, principalmente para nós que sabemos que somos espíritos imortais e que a nossa vida não se resume aos nossos 5 sentidos. Nós aprendemos com a doutrina espírita que existe um mundo que nos cerca, um mundo de seres invisíveis que estão interagindo e convivendo conosco o tempo todo. Então essas duas humanidades, elas são solidárias, encarnados e desencarnados, formando uma única humanidade. Por isso eu gostaria que cada um aqui agora buscasse respostas para 2 perguntas que eu vou fazer. Quais são os meus amigos espirituais? Quem eu estou atraindo para a minha vida? Para que a gente busque resposta para essas 2 indagações, o Evangelho nos ajuda e a doutrina espírita também. Na doutrina espírita, nós ouvimos constantemente: quem somos nós? O conhece-te a ti mesmo. Será que nós nos conhecemos? Nós paramos durante o nosso dia para pensar um pouquinho sobre os pensamentos que são mais presentes no meu dia a dia? As minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras. Minhas palavras estão construindo ou estão destruindo? Então são reflexões importantes para que a gente possa refletir e sairmos daqui hoje entendendo um pouquinho desses amigos que trazemos conosco. Mas existe um momento que nós estamos tristes, desanimados, com desesperança. Nós podemos ter a certeza que nesse momento estamos recebendo influências de amigos espirituais com a mesma sintonia, reforçando aquilo que eu estou sentindo. Mas nós também recebemos boas intuições, intuições que são nobres nas nossas vidas, atitudes para que a gente tome determinada atitude, que são atitudes elevadas. Só que aí nós achamos que essas atitudes, que isso é nosso. Isso vem de mim mesmo. Não tem problema. Kardec nos fala, pouco importa se é bom, se é meu ou do espírito, não tem problema nenhum. Mas nós precisamos pensar um pouquinho como que a gente pode melhorar essa nossa influência, que nós sabemos
existem momentos, não são os melhores. Todos nós sabemos disso. Por quê? Os nossos pensamentos e sentimentos, naquele determinado momento, não é o melhor. Mas existem alguns pontos importantes. O primeiro deles, gente, não alimentarmos. Nós gostamos de alimentar sentimentos que são negativos, para nos fazermos de vítimas. E quando alimentamos, nós estamos reforçando mais esses amigos espirituais para que eles estejam conosco. E o que eu faço? Na hora que o pensamento não está muito bom, eu vou pegar um livro. Nós temos essa série, gente, do Emmanuel, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Pão Nosso. Esses 4 livros, Teu Ceifa de Luz, né? São livros que trazem ali a mensagem do Evangelho e Emmanuel descreve aquela mensagem trazendo para o nosso dia a dia. E geralmente, quando abrimos, naquele momento, nós certamente abrimos na mensagem que a gente precisa ouvir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, buscarmos um lazer saudável. Só que nem sempre nós buscamos o lazer saudável. Nós buscamos o lazer que satisfaz esse corpo, os nossos prazeres carnais. Esse é um ponto importante para a gente refletir. E o terceiro, o que nós estamos fazendo aqui agora, estarmos na casa espírita. Isso que nós fazemos aqui, deixarmos tudo lá o nosso domingo, ficar lá em casa, ainda mais com esse frio, né? A gente quer ficar quietinho, não sair de casa, mas a gente vem aqui, nós buscamos, nós nos reabastecemos espiritualmente, para que a gente possa iniciar uma semana com mais alegria de alma, que nós podemos e devemos fazer isso. Por isso que Kardec, ele sempre nos orientou, dizendo que a doutrina espírita, ela precisa de um estudo minucioso. Que a doutrina espírita sem estudo minucioso, que ela fica a desejar. Ele conta casos de pesquisadores da sua época que abandonaram as pesquisas porque não quiseram estudar a doutrina espírita. E estudarmos a doutrina espírita, gente, o estarmos aqui na casa, nós aproximamos de espíritos mais elevados, espíritos que gostam de estudar, que gostam desse ambiente. E com isso, nós passamos a ter uma relação mais saudável com o plano espiritual, que é a busca de todos nós. E no livro dos médiuns, quando nós falamos de interação, os dois mundos, encarnados e desencarnados, no livro dos médiuns, na introdução, olha o que Kardec fala para nós. O mundo invisível é reprodução do mundo terrestre. Lá, como aqui, a verdade e a ciência não são partilha de todos. Quer dizer, lá também tem os que não gostam de estudar, como aqui. A superioridade moral e intelectual só se obtém por um trabalho lento e contínuo. Olha, lento e contínuo. Então, quando a gente vê isso aqui na introdução do livro dos médiuns, nós podemos ver, o mundo espiritual não é diferente do mundo que nós vivemos aqui. Por isso que Emmanuel fala para nós, se quer saber como será a nossa vida depois da morte desse corpo, basta nós sabermos o que estamos fazendo agora. Todo mundo quer saber, não quer? Fala a verdade. Ou se eu morrer hoje, como que vai ser? Mas a gente quer que alguém fale para nós isso. Mas Emmanuel fala, basta olhar o que vocês estão fazendo hoje.
não vamos mudar em nada. Não vamos virar anjo, gente. Ai, fulano, coitado, descansou, agora vai ficar em paz. Nós sabemos que isso não é real. Vai continuar a mesma vidinha que estava aqui. Basta no momento que ele quiser mudar. E lá no plano espiritual ele tem todos os recursos também, como nós temos aqui. E ele diz, ó, que por isso que a nossa moralidade demanda tempo. Por isso é que ele diz, ó, a superioridade moral e intelectual só se obtém por um trabalho lento e contínuo. Não vamos mudar de uma hora para outra. Nos tornarmos um ser elevado de um dia para a noite. E olha o ponto importante que continua aqui. Os espíritos não ficam à disposição para atender e também satisfazer os nossos desejos. Eles atendem aqueles que chegam com humildade, com postura de quem realmente quer aprender e não com postura de quem sabe tudo. Aqui, quando fala em saber tudo, a gente lembra de Sócrates. Sócrates, ele dizia que o homem, por entender de determinado assunto, ele acha que entende de tudo. E que o maior sábio é aquele que reconhece a sua ignorância. E ainda tenham, os que chegam com postura de superioridade certamente irão receber influências de espíritos zombeteiros, levianos e infelizes. E que os espíritos elevados não valorizam, gente, títulos aqui na Terra. Não tem valor para eles. Por isso que ele diz aqui, ó, Kardec diz que a moralidade é um trabalho lento e contínuo. E aí nós vamos para Emmanuel, no livro Roteiro. Sabe o que o Emmanuel nos conta? Que a população da Terra é mais ou menos, a população da Terra, gente, encarnados e desencarnados, mais ou menos mais de 20 bilhões. E que tem, em média, 7 bilhões de encarnados. Então, nós podemos ver que nós temos quase o dobro de desencarnados, que estão aqui, ó, nos influenciando o tempo inteiro. Olha a frase de Emmanuel. Sabemos que o mundo oculto reage constantemente sobre o mundo corpóreo. Os mortos influenciam os vivos, os guiam e inspiram à vontade. Os espíritos atraem-se em razão de suas afinidades. Aqui nós lembramos daquela pergunta do Livro dos Espíritos, que eu acho que todos nós conhecemos, a 459, né? Os espíritos, eles tomam conta aqui da nossa vida, muito mais que imaginais, né? São eles que nos dirigem. Mas essa pergunta, nós temos que retirar a essência da letra, porque senão nós passamos as nossas responsabilidades para eles. Vocês concordam? Mas antes de entrarmos nessa do Livro dos Espíritos, eu vou continuar aqui Emmanuel, que Emmanuel faz uma pergunta no livro aqui, Roteiro, gente, o capítulo 28, que tem o título Sintonia. Ele pergunta aqui, o que eu estou sintonizando? Essa pergunta nós temos que fazer para cada um de nós aqui, nós temos que fazer. Porque Emmanuel diz que nós estamos no campo que semeamos. Então não adianta queremos responsabilizar ninguém. A base de todos os serviços de intercâmbio, quer dizer, plano material com plano espiritual, repousam na mente.
É no mundo mental que se processa o início de todos os trabalhos da comunhão de espírito a espírito, encarnados e desencarnados. Estejamos convictos de que os nossos companheiros na terra ou no além são aqueles que escolhemos com as nossas solicitações interiores. Nós chamamos, gente. Às vezes não demonstramos nesse corpo, nessa personalidade, mas internamente, é mente com mente. Mente dos encarnados com a mente dos desencarnados. Aqui nós podemos lembrar do Evangelho, né? Onde está o teu tesouro? Aí estará o teu coração. Então não adianta nós querermos responsabilizar ninguém. Mas no livro dos Espíritos, vamos voltar lá na 459, né? Influencia os Espíritos em nossas vidas? Muito mais do que imaginais, são eles que nos dirigem. Mas aí eu pergunto para vocês aqui. Então quer dizer que as escolhas que eu faço, os caminhos que eu estou percorrendo, não fui eu que as escolhi? E se essas escolhas são feitas pelos espíritos, como que ficaria, gente, o nosso livre-arbítrio? Sabe o que o Emmanuel diz? Que nós somos como folhas ao sabor do vento. Olha que coisa difícil. Nós vamos para onde o barco está nos levando. Que barco é esse? O nosso barco íntimo. Então vamos pensar, dependendo da maneira como nós estamos conduzindo as nossas vidas, os espíritos também vão nos conduzir. Vocês estão vendo como a nossa responsabilidade em fazer as escolhas nas nossas vidas? Podemos entender que essa influência, então, é uma influência controlada pelo meu livre-arbítrio. E quanto mais consciente eu estiver dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas palavras, mais nós vamos entender essa influência. Isso aqui é Kardec que está falando para nós. E menos sujeito estaremos ao arrastamento. Vocês já viram muitas pessoas, às vezes, já disseram para nós, mas eu estava fora de mim quando eu fiz isso. E nós podemos ver até conosco, quando a gente fala algo, que a gente não tem o equilíbrio de ponderar a fala, que nós erramos muito com a fala. Mas eu acho que eu estava influenciada. E por isso que eu falei daquele jeito com fulano. Não existe isso, gente. Se nós temos consciência da nossa vida, dos nossos atos, não existe, segundo Kardec, não existe o arrastamento. O que a gente precisa entender? Que as influências existem. Olha o que ele diz. Embora não conseguimos ver esses seres, mas estão interagindo conosco e nos inspirando o tempo todo. Será que nós temos consciência disso? Como que a gente pode melhorar essa influência? Vamos voltar lá no início? Estudando. É o estudo que nos faz entender quem nós somos, que é o segundo ponto, o conhece-te a ti mesmo. E a casa aqui, tem vários grupos de estudo, para que a gente não tenha a atitude dos pesquisadores antigos de Kardec. Abandonar as pesquisas, nós vamos abandonar a nossa vida porque a gente não quer estudar. E doutrina espírita sem estudo, nós sabemos que nós não damos conta.
ficamos aí, ó, como folhas ao sabor do vento. Mas todas as vezes que nós estamos estudando essa pergunta 459, muita gente pergunta assim: ah, mas se Deus é bondoso, misericordioso, por que Ele permite que esses espíritos que nós não estamos nem vendo nos influenciem para o mal? E sabe a resposta dos espíritos? Nenhum momento perdemos o nosso livre-arbítrio. Então não tem desculpa. Então ele diz aqui, ele vai explicando que como existem aqueles espíritos que querem nos ajudar, nos influenciar para o bem, existem aqueles que querem nos induzir para que a gente siga os caminhos dos nossos prazeres carnais, que é muito mais fácil de permanecer nesse caminho. Ele fala que é como se existisse na nossa vida, gente, uma balança. Nós ficamos aqui, ó, o bem, eu vou satisfazer os meus desejos carnais, ou eu vou seguir o que eu sei, o que eu já conheço do Evangelho e da doutrina espírita, para que eu possa melhorar os meus amigos espirituais. Então nós ficamos vivendo constantemente com essa balança. Ela fica aqui conosco, internamente. Por isso, não podemos transferir responsabilidades que são nossas. Nunca podemos dizer que fomos arrastados a cometer tal coisa. Como existe, ele diz aqui, ó, que como existe o mal, existe também o bem. Por que a gente não busca sempre o bem? O que a doutrina, o que o Evangelho quer de cada um de nós, que todos nós sabemos quando estamos desviando do caminho. Para crescer espiritualmente, somos nós aprendermos a lidar com a nossa responsabilidade de escolha, gente. Isso aqui é a fala de Kardec. Com o nosso livre-arbítrio. E isso exige esforço. Não é fácil para nós, porque nós queremos permanecer no caminho que conhecemos, naquele que nós queremos trilhar. Mas nós sabemos, Kardec fala aqui, ó, que nos ensina que mesmo no mal, o Criador retira o bem. Como? Quem já leu aqui o livro Libertação, tem um momento ali de Búbio, que era um espírito elevado, e Gregório. Gregório era chefe de uma legião de espíritos infelizes, de obsessores. E Búbio chega para Gregório e diz para ele que mesmo o Criador retirava o bem do mal que ele estava fazendo com a legião que ele dominava. E ele não entendeu nada. Aí o que Búbio disse? Não existe sombras que não sejam iluminadas pela luz. Olha que coisa, que lição mais perfeita para nós. Se nós entrarmos aqui nessa casa, que é tudo apagado, se acender uma lâmpada, nós não vamos ficar na escuridão. E é essa lâmpada que Kardec quer que a gente acenda em nosso íntimo. É essa lâmpada que nós precisamos mantê-la acesa. E tem a pergunta 467. Podemos afastar a influência dos espíritos que nos querem o mal? O que vocês acham, gente? A resposta é simples, pequenininha, sim. Mas olha aqui, esses espíritos somente se apegam quando os seus desejos os chamam e pelos seus pensamentos que os atraem. Os nossos desejos chamam e os nossos pensamentos os atraem. Somente vamos nos livrar
cuidando dos nossos desejos e dos nossos pensamentos. Por isso que aqui atrás ele diz, exige esforço. Vencer a nós mesmos não é fácil. E nós podemos ver porque a doutrina espírita, ela fala constantemente das influências espirituais. E às vezes ainda muitas pessoas culpam os espíritos. Mas aí o que nós temos que lembrar? Os desejos os chamam e os pensamentos os atraem. Chico Xavier fala que quando nós entramos numa casa espírita, os nossos obsessores não vêm conosco não. Por quê? Eles não gostam de luz. Eles gostam do caso do Gregório, das sombras, das nossas sombras. Mas o Chico diz que basta 80 metros. Quando saímos daqui, que os nossos desejos, olha gente, nós é que os chamamos. Os nossos desejos os chamam e os nossos pensamentos nos atraem. Mas aí eu lembro aqui, gente, de um momento que eu acho que todos nós temos que refletir, é no livro Ação e Reação. No capítulo 8, ali do livro, tem um momento de Silas, André Luiz, conta um caso que todos nós temos que refletir e trazer para as nossas vidas. André Luiz conta que Silas estava acompanhando no plano espiritual 2 tios que haviam desencarnados e eles estavam lá obsediando o sobrinho que estava ainda encarnado. Por que os 2 tios estavam obsediando o sobrinho? Porque o sobrinho havia herdado do seu pai muito dinheiro, muitos bens. E esses tios queriam vingar dele, porque o pai desse sobrinho adquiriu tudo isso matando os 2 irmãos. Aí os 2 irmãos desencarnaram, estavam no plano espiritual, obsediando a vingar do sobrinho. Mas Silas, ele visitava esses tios todo dia, porque ele queria saber, ele contando para o André Luiz, ele queria saber qual que era o processo que eles utilizavam para obsediar o sobrinho. E um dos tios, o Leonel, explicou para o Silas, ele disse, na Terra, nós aqui na Terra temos vários desejos. Os desejos pequenos que nós temos, qualquer um. Mas existe um desejo central, que é o nosso reflexo dominante. O que é o desejo central? O que é o reflexo dominante? Ele diz, nós emitimos pensamentos e captamos pensamentos na mesma sintonia. E com isso nós formamos um circuito mental daquela ideia. E passamos a viver nesse circuito fechado, que ele diz, por anos, por séculos. Por isso, todos nós aqui temos que nos perguntar, qual é o meu desejo central? Porque nós vivemos, todos nós temos o nosso desejo central, fora os outros desejos, mas que nós vivemos com uma fixação mental voltada para esse nosso desejo. Por quê? Ele explica ainda que nós vivemos muito mecanicamente. Não pensamos numa porção de coisas que a gente faz. Não refletimos. Vocês já viram que o pessoal fala assim, eu estou no piloto automático? Então é esse piloto automático que nos faz, que nós abrimos as nossas portas para as influências, para os obsessores. Então todo mundo entendeu
o que é o desejo central. E o desejo central do sobrinho, qual que era? Prosperidade financeira. Ele queria ficar rico cada vez mais. Então ele vivia a sua vida voltada para a prosperidade financeira. E nós sabemos, os obsessores somente sopram a brasa. Eles não colocam nada nas nossas vidas. Mas Silas consegue achar um caminho para que ele pudesse ajudar esses dois tios a saírem desse processo. Ele falou: somente a cura por Jesus, o amor de Jesus. E quando a gente fala do amor de Jesus, de desejo central, de reflexo dominante, nós lembramos do livro Boa Nova, a passagem de Jesus com Maria de Magdala. Maria de Magdala já estava cansada de satisfazer os patrícios romanos e ela ouviu falar de Jesus e ela quis ir ao seu encontro, mas todos diziam a Maria que Jesus não iria recebê-la, porque ela era filha do pecado, e mesmo assim ela insistiu. Ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão Pedro e foi até lá. Quando ela aproximou-se dele, ela disse: Senhor, ouvi suas palavras consoladoras e vim ao seu encontro, mas sou filha do pecado. E Jesus, sentindo uma sinceridade muito grande nas palavras de Maria, disse a ela: Maria, levante os olhos para o céu, caminha sobre a sua luz. O amor cobre uma multidão de pecados. E ela disse a Jesus: desgraçada de mim que não posso ser mãe? E Jesus disse: Maria, qual será a maior mãe? Aquela que gera o filho ou aquela que o cria com muito amor? E Maria naquela hora ficou consolada e ela disse: renunciarei a todos os prazeres aqui na terra para viver esse amor. E Jesus disse a ela: vá, sacrifica-te e ama sempre. E Maria retornou a Jerusalém, tendo que resistir aos convites, mas logo ficou sabendo que em Dalmanuta tinha chegado um grupo de leprosos e ela foi para lá. Acolheu a cada um como se fossem seus filhos, até o momento em que ficou muito doente. E quando estava já na fase terminal da sua doença, ela sentiu Jesus aproximando-se dela e dizendo: Maria, amaste muito? Passaste pela porta estreita da vida? Vem, eu espero por ti. Então essa passagem de Jesus com Maria de Magdala, ela nos comove. Por quê? Não importa o que nós vivemos até agora, o que nós já passamos, o que importa é o que nós queremos fazer da nossa vida a partir de agora, com o conhecimento que nós temos. Não tem a frase do Chico? Embora não podemos voltar e fazer um novo começo, todos nós podemos, a partir de agora, fazer um novo fim. Construir uma vida melhor. Em momento nenhum, Jesus julgou Maria. Com seu desejo central, seu reflexo dominante, voltado à sexualidade. E ele não julga nenhum de nós. Nós temos que prestar atenção nas doenças da nossa alma. A mágoa, a falta de perdão, a raiva, os sentimentos que são presentes, o medo, a insegurança, a tristeza. Por quê? Porque esses sentimentos, gente, eles nos vinculam ao plano espiritual. E vai nos vincular a espíritos na mesma sintonia. E o convite de Jesus, que todos nós estamos recebendo, é o amor. Para que a gente aprenda a amar.
deixar um pouco das coisas do nosso dia a dia e começarmos a refletir, eu acho que agora nós conseguimos responder a pergunta: quem são os meus amigos espirituais? Quem eu estou atraindo para perto de mim? É essa pergunta que nós temos que sair daqui refletindo e trabalhando conosco o nosso desejo central, porque ele é o nosso reflexo dominante. A nossa vida gira em torno desse desejo. Então, que Jesus nos abençoe e continue sendo a luz a iluminar os nossos caminhos. Muita paz a todos.